da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é ao vosso pé, ali será diferente. Então, se o povo de Deus está nesse bairro, o bairro é diferente. Tudo vai se tornar novo, porque o sal e a luz está aqui. Amém? Então vamos nos alegrar, louvar ao Senhor, adorar o seu nome. Vamos agradecer a Ele por esta manhã. Paizinho querido, nós te agradecemos por essa manhã. Acordamos e estamos aqui te louvando, te adorando. Recebe o nosso louvor como um cheiro suave às tuas narinas. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos pelo que tu és na nossa vida, Salvador, Senhor. Sim, Deus, tu és aquele que nos desce a vida e vida em abundância. Ó Deus, nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, estamos adorando e exaltando o teu nome, porque só há um Deus poderoso na terra. Só há um Deus que pode conduzir-nos à salvação, ao céu, a uma vida e vida em abundância. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor. Ele é digno de louvor. Todas as coisas cooperam para o bem
nossas vidas é a diferença de estarmos nessa terra fazendo a vontade dele, transformando vidas, resgatando pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus é bom, fiel, você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos aqui ter uma palavra poderosa, inspirada, preparada, ungida, de uma jovem que vem se destacando, pelo menos para mim. Uma jovem que é dedicada no serviço do Senhor e tem feito a diferença. Amém? Quando nós fazemos a vontade de Deus na terra, Ele faz com que o nosso brilho ele seja visto por mais pessoas. Amém? Então vamos agora receber esta jovem reverenda Heloísa. Glória a Deus, amada. Graça e paz. Amém. Tudo isso? Obrigada, louvor. Vocês estão bem? Amém. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Que meu desejo é que vocês abram logo seu coração para a palavra de hoje. Porque eu sei que a gente vai sair daqui diferente. Amém. Que eu já recebi, mas vou receber de novo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? Entregar. Já entregamos esse momento, mas que a gente possa entregar novamente, porque é a palavra que renova nossas vidas e traça os nossos destinos. Amém. Então, Pai, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque eu sei, coisas novas vão acontecer, Pai. Eu sei que o Senhor falou que nessa manhã serão novos destinos, Pai. Novos caminhos que a gente vai traçar depois dessa palavra, porque eu sei que o Senhor é aquele que muda os caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui. Obrigada, Pai, porque o Teu Espírito Santo vai convencer cada um de nós aquilo que o Senhor quer trazer e tratar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero que vocês abram uma palavra em Marcos 7. A gente vai ler essa passagem. Vamos estudar um pouco sobre algumas coisas que o Senhor tratou. Então, eu vou estar lendo, vocês podem acompanhar. Então, Marcos 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar. Falando um pouco sobre isso, os fariseus ficavam sempre observando Jesus. Por quê? Porque eles queriam encontrar um erro. Então, naquele momento, eles foram questionar Jesus porque os discípulos não faziam o que era para ser feito na cabeça deles, que era lavar as mãos e tomar banho para poder comer. E os discípulos de Jesus não faziam isso. Mas Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas.
como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o Senhor me chamou a atenção ao versículo 6 e 7, que fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu fui comparar a versão, né? Porque essa versão é na nova tradição de linguagem, fala assim: hipócritas. Como estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim, Isaías, né? Deus diz: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo inútil, pois eles ensinavam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E nessa manhã de oração, eu estou assim porque a palavra é forte, minha gente. Mas nessa manhã de oração e adoração, o Senhor, Ele trouxe isso no meu coração. A gente vem pra cá pra a gente louvar e adorar. Mas a gente pode estar abrindo a boca, a gente está cantando, mas o coração está longe do Senhor. E o Senhor tratou isso comigo, porque quantas vezes a gente... mas eu trabalho na igreja. Mas eu estou há 10 anos no Evangelho. Mas eu fiz isso, eu preguei, eu salvei, eu. E o coração longe de Deus. É possível. A Bíblia fala que é possível a gente fazer prodígios e maravilhas e ainda assim o nosso coração está longe do Senhor. Então essa é uma palavra de alerta para que a gente possa trazer o nosso coração para Deus. Jesus, ele procura, né, os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e em verdade. Então a gente já foi trazido para cá que existem os falsos, que não somos nós. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Mas que existe. Muitas vezes a nossa adoração é a nossa vida. Eu sou na igreja uma pessoa, mas na minha casa eu sou outra. Meu coração está longe de Deus. Eu sou uma pessoa na igreja e no meu trabalho eu sou outra. Meu coração está longe de Deus. Porque Ele quer que a gente seja uma única pessoa, que a gente seja a pessoa que vai o adorar em nossas atitudes. Todas as minhas atitudes têm que refletir Jesus, eu tenho que respirar, lembrar que Jesus me salvou, lembrar que eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque eu tenho que estar perto dele. E eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver. Porque se eu não tiver, a gente vai viver aqui, que vem de dentro. O que purifica e o que deixa a pessoa impura não é o que a gente come, é o nosso coração, são os nossos pensamentos. Então, se o meu espírito estiver longe do Senhor, é inevitável a gente não ter atitudes que vão desagradar a Deus. Amém. E no versículo 7, né? Todos nós, eu creio, aqui essa palavra foi bem específica, porque eu creio que aqui só tem crente. Quem está assistindo é crente. Amém. E eu creio que quando a gente aceita Jesus, todos nós somos líderes. Todos nós somos. Por quê? Porque eu tenho o poder de influenciar. Amém. Então, se eu aceitei Jesus e eu consigo influenciar o meu amigo, então eu já estou liderando aquela pessoa. Amém. Eu não fico esperando, eu tenho um cargo, eu tenho um nome, eu tenho um título. Não, se você consegue influenciar alguém a vestir uma roupa igual a tua, para que saia para qualquer lugar, você já está sendo o líder daquela pessoa. Amém. A pessoa está indo pelo teu pensamento, está indo do jeito que tu está falando. Então, todos nós aqui somos líderes, né? Pelo fato da gente conseguir influenciar alguém. Mas o que a gente tem ensinado para esse alguém? O que a gente tem ensinado para as pessoas que são as mais próximas, para os meus pais, eu falando em mim, né? Para meus pais, para o meu irmão, para o meu esposo, para as minhas colegas de trabalho, o que é que eu tenho ensinado? Eu tenho ensinado, né, os princípios de Deus ou as tradições que os próprios homens criaram, que é o que tem falado aqui, né? Porque a gente vai ler, vai continuar lendo, mas a gente vai perceber que Jesus, ele fala disso. Amém. Vamos continuar. Aqui no 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardar a vossa própria tradição.
Deixa eu acompanhar aqui, porque essa versão, a linguagem fala assim. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os próprios ensinamentos. Mas o que o Senhor falou aqui, a gente não pode, a gente tem que, nós somos filhos de Deus, né? E não existe jeitinho para a gente se desviar dos princípios. Eu não posso dar um jeitinho naquilo que o Senhor, Ele disse que é para a gente fazer. Então, assim, Deus não negocia princípios. Ele não vai negociar o princípio de que eu tenho que me guardar até escolher alguém para casar e eu poder ser uma carne só com a pessoa. Então, Ele não vai negociar isso comigo. Eu vou dizer, Senhor, mas isso... E o Senhor não vai nem te responder. Porque você sabe o que é princípio. Ele vai negociar com você se você não souber. Então, Ele vai instruir alguém para te ensinar. Mas a gente sabendo... Não faz sentido. A mesma coisa é o princípio de dízimos e ofertas. A gente tem vivido uma situação bem complicada economicamente, mas nós estamos em Cristo. Amém. Eu creio, porque eu tenho vivido os milagres financeiros. Amém. Mas eu olho assim, eu faço, não, Senhor, mas eu levo depois. Mas isso, mas aquilo. E não, o Senhor disse não. E o Espírito Santo vem e fala, não, Heloísa. Não, é princípio. E eu penso logo, olha, se eu dizimar, vai dar merda. Meu Deus, me desculpa a palavra. Mas é verdade. Ou eu perco o emprego, ou meu esposo perde o emprego, ou as minhas coisas da minha casa vai tudo queimar. Porque é o que acontece. Mas é coisa... Não, mas acontece. É porque Deus é mau? Não. É porque a gente não está honrando o que é para ser feito. Então, assim, algo que Deus tem tratado comigo, né? A gente vai ler o 12, o 11, 12 e 13, que é a continuação do que a gente está conversando, é assim. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. O 11, vós, porém, dizeis, se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta ao Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes e fazei muitas outras coisas semelhantes. Deixa eu dar uma tradução para que vocês possam entender, porque eu fiquei, como assim? O que é que isso quer dizer? Não estou entendendo. Mas ele fala assim, mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que podereis usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais, assim vocês desprezam a palavra de Deus, tocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como essas. Então o que essa palavra quer dizer? Que a gente troca os princípios. Jesus, ele fala aqui de um princípio que Moisés deixou, que é a gente honrar o pai e a nossa mãe. E ele fala assim, sabe o que vocês fazem? A Bíblia diz que é para vocês honrar o seu pai e sua mãe. Naquela época, né, e até hoje, a gente tem que ajudar os nossos pais. E ele estava falando de financeiramente. E ele fala assim, vocês dizem, não posso ajudar vocês porque o que eu tenho é do Senhor. E está errado. Porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe. A gente não tem que dar a desculpa de que eu posso ajudar, mas eu disse que eu vou separar aqui para a igreja, é melhor dar para a igreja. Não, está errado. Então, a gente tem que estar ali com os princípios. Eu estou com esse dinheiro aqui separado, eu tenho que ajudar alguém, eu vou ajudar. Eu não vou dar desculpa para o Espírito Santo, não, mas eu disse que ia dar aquela oferta na igreja. O Senhor está vendo teu coração e Ele está vendo que você está quebrando um princípio, criando uma tradição. Que é o que acontecia aqui com eles. Esse foi um exemplo que Jesus deu. Mas quantos outros a gente não vive? Que o Senhor tratou comigo, né? Algo que Deus tratou comigo e me alertado é sobre a gente ajudar os necessitados. Gente, se antes existiam, agora existem muito mais. E não existe algo que eu e você, que tem essa palavra, que tem essa revelação, que aprende sobre prosperidade, a gente não possa dividir com alguém. Não é possível. Eu
exemplifica, né, o princípio de Moisés, mas nós, né, falando de mim, eu botei aqui, falando de mim, quantas vezes, né, a gente tem alimento, roupa, dinheiro, tempo e palavra? Nós temos. Nós temos, gente. A gente não é uma igreja de bairrozinho. A gente pode até ser, mas a palavra que a gente recebe aqui não é. Então, assim, a gente tem alimento, que ninguém aqui, eu creio, que ninguém tem passado fome. Todo mundo aqui tem alimento. A gente tem roupa, a gente tem dinheiro, tempo e palavra. Então, para dar, né, a gente tem que dar, gente. A gente tem que ter isso no nosso coração. Eu tenho para dar. Ah, mas Heloísa, mas eu não tenho. Então, ora para ter. Que Deus, Ele vai dar. Porque Ele fala que Ele dá semente àquele que semeia. Ah, eu tenho vontade de semear, eu tenho vontade de passar uma tarde conversando com fulano, mas eu trabalho, gente, ora, eu falo isso porque eu estava largando muito tarde e de repente eu fiquei com a carga horária muito alta para ter que cumprir, para largar mais cedo. E vai fazer 2 semanas que eu largo cedo e de repente eu estava largando cedo, assim, eu quero chegar rápido em casa, quero chegar rápido. Gente, mudou a estação de um ônibus. Onde eu pego só passa Rio Doce, CDU, Rio Doce, Dois Irmãos. De repente passou Rio Doce e Príncipe. Eu, como assim? Bom, vou pegar. Ei, eu quero saber. Aí tava todo mundo reclamando porque o homem tinha perdido a rotação. Não sei como foi, porque eu não quero saber. Eu sei que é pra me abençoar. Eu vou nesse ônibus. E daqui a pouco o ônibus era pra entrar ali no Tacaruna. Ele foi direto na Agamenon. Não, mas a gente vai voltar pra Rio Doce. Seu João, olha, deu algum problema aqui no ônibus, mas eu vou chegar em casa, porque mudou a rotação só para me pegar. Eu tenho certeza. Então, essas coisas acontecem, gente, é um mínimo detalhe que Deus, Ele faz um milagre. Então, às vezes, sabe que quem pega a CDU ou desse irmão sabe que demora. E Jesus me abençoou com outro ônibus, nada a ver, naquela tarde. Então, assim, a gente tem isso para dar. Então, a gente muitas vezes fala que não está pronta. Ah, mas eu não estou pronta. Ah, mas Deus precisa falar comigo para eu dar alguma coisa. Estou lá com minha sopa, tudo assim, ó. Mas Deus precisa falar comigo. Eu preciso ver a necessidade da pessoa. Não, gente, Jesus, né? Ele não olha. Eu vou dizer assim, Jesus, olha, eu não vou dizimar, porque está difícil. A fatura do meu cartão está muito alta. Mas se eu der o dízimo, né, vai sobrar dinheiro. A gente tem essa coisa. Não, se eu não dizimar, vai sobrar um dinheiro. Não é? Porque vocês sabem, né, o dízimo é alto. Então, se eu não der, aquele dinheiro vai ser para mim. Gente, isso é um pensamento mais desnecessário que você possa ter na sua mente. Essa é a verdade. A gente precisa estar com o nosso coração voltado ao Senhor e entender que princípios eu não negocio. Amém. Eu não posso deixar o diabo tentar negociar na minha mente, por mais que ele queira, por mais que minha alma queira, por mais que as coisas apertem, mas não dá um jeito. Eu falo isso porque é algo que eu tenho passado, de a gente pegar um cartão e a gente usar porque a gente quer gastar, porque a gente isso, a gente aquilo. E de repente, aí eu faço sim, porque lá em casa é eu e o João, né? Aí eu faço sim, João. Tá, a gente vai pagar como? Sei, eu também não sei. E agora? Aí ele, não, porque não sei o quê. Aí ele, então não vai ter o dízimo. Eu, o quê? Não, tá errado. Bora, meu filho, a gente vai deixar de fazer isso, a gente vai fazer isso, vai estar tudo certinho. E no final vai dar certo. Gente, isso precisa estar no nosso coração. Eu não estou falando aqui para me exaltar em nada. Mas é que esse princípio precisa estar no nosso coração. Amém. De que as coisas vão ficar difíceis pelo fato da gente gastar demais. Então a gente precisa gastar menos para dinheiro sobrar e a gente conseguir dizimar na paz. Amém. A gente vai fazer. Sabe por quê? Porque o meu sonho, quando eu era mais adolescente, eu fazia, Senhor, como eu quero dizimar R$100? Porque eu não tinha nada. Porque eu vinha com 5 centavos que eu pegava da bolsa de manhã, fazia, mulher, será que tem alguma oferta? Ela veio aí na minha bolsinha. E eu pegava todas as moedas que tinha lá e trazia. Mas eu
aos nossos alimentos da nossa igreja, gente. Porque assim, você não tem 1 quilo. Isso é algo que o Senhor trata comigo, porque normalmente quando é culto da colheita, que sempre na quinta-feira, eu largo tarde. Então eu esqueço de levar o alimento para o trabalho, para trazer para cá. Acaba que eu esqueço, chegou outro domingo, eu esqueço também, acaba que eu não dou. E eu vejo lá no meu armário que está sobrando, e eu, indisplicente, não trago. E o Senhor fez, como assim, Heloísa? Como assim tu não está levando? E o Senhor tratou comigo, por quê? Porque um alimento pode sobrar na minha casa, mas está faltando na de alguém. E muitas vezes, onde eu estou morando agora, eu vejo, gente, a necessidade de alimento. A gente não é só dinheiro, não é só simplesmente a gente trazer um dízimo, é a gente ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. Ah, então, mas isso não existe no Mário Branco. Pode não existir no Mário Branco, mas em outro lugar existe. Ah, mas o povo da Mário Branco, tudo isso. Sim, gente. O mundo não é só a Mário Branco. A gente é ministro do Evangelho no Mário Branco em qualquer lugar. A gente tem que ter compaixão por vidas, por pessoas que precisam de alimento, por pessoas que precisam de roupa. E agora no inverno, eu fico vendo as pessoas, gente, o frio que está tendo na minha casa é surreal. E eu fico pensando, as pessoas que moram na rua, é impossível a gente estar falando disso e a gente não sentir, Elo, eu quero ajudar. Se você não estivesse tendo isso, você precisa aprender sobre compaixão. Você precisa conhecer mais Jesus. É impossível a gente não ver uma realidade e a gente ficar sentado. Mas eu preciso de uma palavra. É eu que preciso de alimento. Sou eu que preciso de refúgio. Sou eu que preciso de evangelho, de conselho. Certo? A gente ajuda você, mas você está disposto a se levantar e ajudar alguém? Porque se a necessidade é você, ok, a gente cuida, a gente ajuda, a gente aconselha, a gente acompanha, que eu sei que todo mundo aqui faz isso. Todo mundo aqui é capaz de levantar alguém. Mas a gente se levantar pra quê? Pra gente continuar aqui? A gente vai continuar aqui. Aleluia, glória a Deus, amém. Todo mundo aqui se enchendo. E vidas morrendo. Morrendo, precisando da gente. Precisando de um abraço, precisando de um carinho. Precisando de uma palavra. Você não vai morrer, Jesus precisa de você. Amém. Eu falo porque foi assim comigo, gente. Não foi no primeiro Jesus te ama que eu aceitei Jesus, não. Foram anos pessoas falando de Jesus pra mim. E eu fico pensando onde eu tô hoje. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Amém. Porque se fosse por causa de família, por causa de meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, não foi. E eu amo eles, tá? Não condeno eles por isso. Mas foi por causa de Jesus, porque eu conheci essa palavra. Porque alguém insistiu em mim. Porque alguém cuidou de mim. Porque alguém levou alguma coisa quando eu precisava. E a gente só vai alcançar a vida se a gente fizer, a gente multiplicar essas atitudes. Não é a gente estar pensando no eu da gente. Porque eu agora estou nessa fase de eu vou me formar, porque eu vou fazer OAB, porque eu preciso fazer uma pós, porque eu preciso fazer mestrado, PhD, não sei o que. E isso não vai valer em nada se eu não tiver vivendo a palavra. Não vale. Por quê? Porque é só dinheiro pra mim. Vou lá, ser não sei o que, ter todos os títulos que for. Pra quê? Todo dia eu me pergunto, se eu não estiver vivendo essa palavra, se não for pra agradar a Deus, se não for pra falar de testemunho, para as pessoas entenderem o que Jesus fez na minha vida, da onde Ele me tirou, pra onde Ele me levou, e as pessoas não se converterem por isso, de nada valerá todo esse tempo que eu estou estudando. Nada. Então que a gente possa estar mais sensível. Gente, é culto da colheita. Gente, é culto da colheita. Colher o quê? O pouco que Deus me dá, eu vou dividir. Amém. Eu só tenho condições de um alimento. Ok, mas eu tenho condições de dar uma feira. Traga. Está esperando o quê? Deus falar com você, Deus está falando. Amém. Gente, é dessa forma que a gente vai alcançar pessoas. Como eu falei, eu conversei com o pastor, eu fiz pastor, eu quero
obediência. A gente está vivendo aquele tempo que a gente não pode abraçar, que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, mas a gente pode ajudar. Pode ser que a ideia da gente fazer um bazar solidário. Você não tem uma roupa que você não usa mais. Eu mesmo engordei, minha roupa não dá tudo em mim, eu vou dar tudinho. Eu vou esperar emagrecer, vou não. Vou comprar nova que cabe. E as que não cabe, dá. Tem alguém que vai gostar, que vai se alegrar, que vai dizer realmente, poxa, aquela igreja, aquele povo, aquela pessoa. E ela pode não aceitar Jesus nesse momento, mas no momento que ela aceitar Jesus, ela vai lembrar de você, ela vai lembrar de mim, ela vai se lembrar dessa igreja. Amém. Porque eu lembro que várias pessoas me falavam, Jesus te ama. E eu não estava nem aí, mas hoje que eu tenho Jesus, eu lembro dessas pessoas. Então é uma semente que a gente planta, a gente se preocupa muito com a colheita, mas existe a plantação. É o que eu tenho conversado bastante com o João, porque a gente está vivendo um tempo muito de plantar, eu e ele. Não, mas cadê a colheita? Eu fiz, mas bora plantar. Amém. Só vai vir a colheita se a gente plantar meu tempo, plantar estudo, plantar dinheiro, plantar coragem, porque não é fácil. Então a gente tem que plantar, a gente tem que se juntar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se mover, a gente tem que viver o que Atos 2 fala. Gente, não, mas você não consegue enxergar em Jesus, mas porque Jesus ele era o próprio Deus. Então bora falar dos apóstolos. Jesus ele já tinha ido. E eles viviam isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, gente, a gente não pode ver um irmão tem necessidade e a gente não ajudar. Eu posso não saber, mas você é íntimo de alguém está passando. Você pode não saber, mas eu sou íntima de alguém que alguém está passando e eu vou deixar. Não, eu participo de uma igreja, a minha igreja tem área social, minha igreja é isso. Por quê? Porque quem vai ajudar o povo somos nós. A igreja tem esse marco no mundo. A igreja que ajuda psicologicamente, financeiramente, ajudando. Se a gente for esperar do governo, gente, vidas vão morrer como já tem morrido. Então depende de nós se levantarmos, nós vivermos essa palavra. A gente ter a compaixão que Jesus já deixou pra gente de vidas. Porque naquela época, ele cuidava de viúvas, ele cuidava, gente, era financeiramente, era de todo jeito, porque eu tenho certeza que elas não morriam. Então eles cuidavam de viúvas, de pessoas que não tinham mãe, que eu esqueci o nome agora, órfãos, cuidavam de órfãos, de viúvas, de pessoas que eram necessitadas, que não tinham ninguém, não tinha família, não tinha nada. E a igreja é a gente. É eu, é você. Então eles diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Mas a minha igreja tem bem pouquinha gente. Bora fazer isso para ver se não chega? Jesus ele vai acrescentar, e ele vai acrescentar tudo que a gente está dando, inclusive vidas para a nossa igreja, vidas para o nosso departamento, vidas para a gente trabalhar para o Senhor. Vidas. Eu quero só ler algo aqui para encerrar, tá? Já estou no final. Que diz assim, por exemplo, cuidar dos oprimidos pode ser trabalhoso e inconveniente e podemos tentar encontrar desculpas para não fazer. Aí na passagem que a gente leu, os fariseus eles estavam dizendo que era permitido não sustentar financeiramente
financeiramente as viúvas, os órfãos e até mesmo os próprios pais, se a pessoa tivesse ofertado dinheiro a Deus. Então Jesus diz que ao fazer isso, eles estavam desobedecendo a ordem do Senhor de honrar pai e mãe. Deus quer nos mostrar que podemos agir de forma contrária à sua palavra, se a gente seguir tradições familiares e culturais, sem questionar ou ponderar sobre elas. E uma dessas tradições, que é a mais atual, eu acho, é a gente estar acelerando o áudio no WhatsApp. Eu acho que pode ser comum para vocês, mas eu falei, eu não vou fazer isso. Porque a minha vida já é acelerada demais. E não tem, gente, o mundo ele está cada vez mais nos acelerando. Mas as coisas do Senhor não são rápidas como a gente acha, que pensa que é. Como um áudio de WhatsApp a gente colocar na velocidade 2. Se eu começar a viver essa velocidade, eu vou começar a questionar as coisas de Deus. Porque pessoas esperavam anos e anos para o milagre acontecer e elas não reclamavam. Por que a gente reclama? Porque a gente vive na velocidade. Velocidade 20, 220. Eu não vou viver isso. Não vou ver. Quem quiser achar engraçado que ache, mas eu não acho engraçado. Eu não vou escutar. Por quê? Porque eu não vou viver uma vida acelerada, porque a minha já é demais. Então, mais uma coisa, pra mim, essa tradição, a gente tem que ponderar as coisas. Amém. Porque eu falo isso porque eu cheguei, já estou no final, mas o meu irmão está trabalhando ouvindo algumas gravações. E ele escuta essas gravações na velocidade 2. Então ele fala rápido, ele manda áudio rápido, ele escuta todo mundo rápido e quer que todo mundo entenda o que ele faz. E não é assim. A gente tem que entender, ouvir as pessoas, pensar, meditar na palavra. Como é que eu vou meditar na palavra ouvindo ela na velocidade 2? Não faz sentido. A vida da gente tem que estar calma e tranquila. Amém. Porque o Senhor nos leva para pastos assim. Amém. Verdejante, calma e tranquila, porque a gente é ovelha, a gente não é acelerada. Amém. No final das contas, os fariseus aparentavam honrar a Deus externamente e relativamente fácil fazer as coisas certas ou mesmo dizer as coisas certas. Podemos obedecer todas as regras de uma comunidade e ainda assim ter o coração longe de Deus. Que foi o que eu falei no início. A gente pode estar aqui, a gente pode estar festejando, a gente pode estar no comer do pão, eu posso estar ajudando, eu posso estar no evangelismo ali. Mas ainda assim é possível a gente estar longe de Deus. Então Deus não está preocupado com a nossa aparência, mas sim com o nosso coração. Amém. Nosso coração. Na continuação dessa passagem, que a gente leu lá em Marcos 7, Jesus diz que é dentro do coração que vem pensamentos impuros e todos os males que contaminam uma pessoa. Não vai dar tempo de ler, mas vocês leem lá, do verso 20 em diante. Ele vai dizer quais são as purezas que vêm do próprio coração, se a gente não estiver ligado com Deus. Inveja, tudo vem de lá. Então a gente precisa alimentar esse espírito, a gente precisa renovar essa mente. Por quê? Porque senão vai acontecer isso. Amém. Isso vai aflorar. Quanto mais o nosso eu se aflora, o nosso Jesus que há dentro de nós, ele vai desaparecendo. Ah, mas por que ele desaparece? Não, porque a gente não tem o alimentado. Então, para a gente evitar que tenhamos nossa vida poluída e nosso relacionamento com Deus prejudicado, o caminho é ouvir a Jesus. Porque lá no verso 14 ele chama e faz: ouçam-me o que eu tenho dito. Essa é a chave da vida: ouvir, atender e agir de acordo com a voz de Deus, para permanecermos puros por dentro e sermos sal e luz no mundo. Amém. Então a gente só vai conseguir, até o pastor falou hoje de manhã, que a gente seja o sal e a luz. A gente só consegue ser fora se a gente for por dentro. Amém. Eu tenho que ser pura, santa, dentro de mim. Eu não tenho que estar com o pensamento de, não. Eu tenho que ser pura. Gente, é mais difícil, viu? O nosso eu, o nosso dentro, a gente cumprir isso, a gente cumprir essa palavra. E é onde existe a batalha espiritual. Mas eu quero isso.
isso, mas minha carne quer isso. Ah, mas isso é pra você, isso é o certo. Mas eu gosto de fazer isso. É onde você tem que ganhar. É o seu eu, é o nosso interior, aonde o Espírito fala diretamente com a gente. Que vocês possam ter sido abençoados, porque eu fui muito abençoada com essa palavra. E que a gente possa estar mais sensíveis às pessoas que precisam de Jesus. Que a gente possa estar trazendo, gente, eu creio, em nome de Jesus, esse mês, a gente fazendo o melhor culto da colheita, em nome de Jesus. Ah, eu vou, mas eu não tenho na minha casa. Então, bora sair e pedir para quem tem. E bora ajudar quem realmente precisa, porque se você não tiver, você vai ser a primeira pessoa a ser abençoada. Mas está com disposição? Glória